Olá pessoal, nesse vídeo vou demonstrar aqui o uso do RTTI ORM, né? Fiz os ajustes necessários para atender vocês aí, né? Não vou citar nome que não fui autorizado, mas vocês sabem aí a quem eu me refiro, né? Então aqui vou demonstrar o uso na prática para ver se te atende, né? Se ficou realmente como esperava, né? Então aqui eu fiz duas telas já, certo? Fiz uma tela de CRUD, né, onde eu vou ter os campos, os dois botões para cancelar e salvar. Não tem nada, a única coisa que eu fiz de diferente foi um método de classe para executar, para dar um show, né? Ele dá um show modal aqui, onde ele recebe um ID como parâmetro e armazena numa variável local chamada ID. Isso é para o CRUD, né? Porque como o formulário é baseado na chave primária e minha chave primária sempre é um ID, então ele vai servir tanto para edição como para novos clientes, né? Tanto para o insert como o update, certo? E aqui uma lista vazia, onde eu botei um combo box, certo? Criei aqui uns itens para fazer uma pesquisa, né? Por exemplo, geralmente quando a gente tem um cadastro de clientes nessa situação aqui, né? Eu posso pesquisar por todos, por ID, por nome, por fone, por CPF, ok? Isso aqui eu fiz baseado na base de dados de API pedidos, né? Então aproveitei aquela base de dados para fazer esse exemplo. Aqui é um componente de busca, né? Que é um search box. Nele a gente vai clicar na lupinha, informar um valor baseado no item, ele vai pesquisar. Aqui um botão menor e maior é para fazer paginação. Então eu vou mostrar também o ORM, ele é paginado, ok? Então vou demonstrar o uso da paginação. Então aqui ele vai próxima página, página anterior. Aqui um status bar, né? Simple panel para exibir página 1, página 2. Uma DB Grid normal. Estou usando aqui componente VCL a nível didático, ok? Mas isso pode ser utilizado FMX, qualquer outro conceito que você queira. Se não quiser exibir DB Grid, você pode exibir lista, enfim, o critério aí é aberto, ok? Então tem a DB Grid, né? É ligado com o data source lista, que é esse data source, e esse data source, o dataset é dinâmico. Então eu passo o dataset dinamicamente, ele exibe aqui, ok? Código que tem, eu botei um código no onClose app, né? Quando ele fechar, né, eu clico, seleciono, ele vai lá, verifica se o edit de pesquisa, ó, EDT valor pesquisa, esse campo aqui, ó, que eu dei o nome de EDT valor pesquisa, ele verifica se pode receber foco, se puder ele vai limpar e fazer o foco. Eu posso até fazer isso aqui, eu limpo primeiro, né? E só boto o foco se ele puder receber o foco, né? Assim fica mais, a lógica em si fica mais plausível, né? E o outro é o botão ao clicar na lupinha, né? Então ele invoca um método chamado pesquisar, que aqui por enquanto não fiz nenhuma implementação. Que esse pesquisar é uma procedure, né, que vai executar a pesquisa na hora que eu selecionar na lupinha. Pronto, esse é o esqueleto que eu deixei pronto, porque isso aqui é meio trabalhoso, então ia perder muito tempo para a gente fazer isso aqui. Que isso aqui é um feijão com arroz já que padrão aí, até mesmo cada um utiliza seus tipos de telas diferentes. Então aqui é didático, então fiz isso aqui e show de bola. Então fiz as configurações no projeto aqui. Fiz aquelas configurações básicas que quem faz meus cursos sabe, as configurações iniciais, né? E a única coisa que eu fiz a mais, adicionei o path aqui, ó, na minha aplicação, ó, as classes critério, que é um conceito de pesquisa, é o critério para pesquisa, vocês vão ver isso aqui na prática.
Engine, que a engine pode ser o que? É um dataset genérico, né? Então assim, eu não tenho um dataset específico, embora eu vou usar aqui FireDAC, mas ele pode ser um FireDAC, pode ser um Zeus, pode ser um REST-DataWare, e estou finalizando um dataset do ROS, né? Quer dizer, a mesma aplicação, mesmo você utilizando aqui DBWare, você vai ter um dataset simulando um dataset para uso com ROS. Então, as 4 funcionalidades mais importantes aí no momento do mercado vai estar aí disponível, que é o FireDAC, o Zeus, né? E REST-DataWare e ROS. ROS ou REST-DataWare vai estar aí, qualquer um dos dois, que você não vai mexer nenhuma linha de código para utilizar qualquer engine dessa, ok? Nada, só dizer qual é que você quer e pronto. E o ORM RTTI, onde ele gera eu chamei de ORM aqui, mas seria um basic ORM, né, com as funcionalidades mais básicas. Claro que o ORM final tem muitos recursos, enfim, que eu acho até desnecessário, é muita coisa para pouca usabilidade. Então eu sempre gosto de fazer com as funcionalidades mais pertinentes, com aquilo que a gente realmente usa na prática, ok? Então é esse que eu fiz um Basic ORM, que eu chamei de ORM RTTI, ok? O resto é o JSON, que a gente já usa, tá aí o nosso dia a dia, ok? Então vamos executar. Antes de eu executar, deixa eu até botar logo um botão aqui, Ctrl Alt P, eu vou botar um botão simples, ó, um botão, ok? Então, botar um botão aqui. Vou dar o nome desse botão BTN CRUD. Eu vou chamar BTN CRUD, né? E vou dar o título dele de CRUD, né? Porque a gente pode fazer um insert, pode fazer uma alteração. Dá o nome de CRUD. Um clique dele, né? Vou dar o use ao formulário CRUD, né? Que eu chamei de cliente CRUD view, ok? Então, para executar, ó, T cliente CRUD, T cliente, TF cliente CRUD, né, que é o nome do meu formulário, ponto execute, certo? Por enquanto eu vou passar 0, né? Só por enquanto, ok? Então tá aqui, ó, CRUD execute. Então vamos executar aqui só para ver já funcionando. Só o esqueleto, a gente ainda não chegou nada, nenhuma implementação do ORM. Então tá aqui, ó, ele faz as pesquisas, né? Se eu mandar ele, por enquanto tá fazendo nada, e CRUD ele abre o formulário. Se eu salvo, ele fez. Se eu mandar salvar, ele não faz nada, porque a gente não implementou nada para salvar. Só fiz o botão de cancelar, né, aqui, que ao clicar no cancelar ele fecha o formulário, nada demais. E aquele método de classe faz isso, ele cria uma instância, dá um show modal, que é isso aqui. Eu apenas estou chamando, mandando executar no próprio formulário. É uma regra que eu gosto de usar, esse conceito. Em vez de eu criar isso aqui lá no lado de onde está chamando, eu sempre crio um método de classe e executo isso dentro da própria classe. Por quê? Porque eu posso reaproveitar esse formulário para outras finalidade. Se eu quiser chamar esse formulário em outro canto, eu só faço esse mesmo conceito aqui, ó, execute, passo um valor, ok? Então, primeiramente, vamos implementar aqui a paginação, né? Então, anterior, posterior. Para que eu possa paginar, eu preciso de uma variável para controlar a paginação, que eu vou chamar de fpage, que é um integer, né? Então vai ser um inteiro, né? Então toda vez que eu criar esse formulário, né? Então no create desse formulário, eu já vou inicializar minha variável. Então no create, ó, cadê? Close on create. Eu vou dizer que minha fpage recebe 1, certo? Começa com a página 1, ok? Tem um botão aqui, né? Toda vez que eu fechar, né? Fazer o close up, né? Ele vai verificar se pode botar, né? Porque eu mudei o item de seleção. Também vou dizer que meu fpage
vai ser 1. Ele volta para a primeira página, né? Então toda vez que for, ele vai voltar para a primeira página. No anterior, então se eu clicar aqui no botão anterior, voltar, né? Então ele vai fazer o que? Vai fazer um decremento de fpage, né? Então ele vai decrementar a página e vou verificar se fpage for menor que 1, quer dizer, for menor que a primeira página, ele sempre page vai receber a primeira página, certo? Isso aqui é notório, certo? Ele bota true. Se page for menor do que 1, ele vai colocar 1 e vai chamar meu método pesquisar, né? Pesquisar, que é para ele fazer nova pesquisa, ok? Então esse é a página anterior. Próxima página, o que ele faz? Ele só faz um inc, quer dizer, incrementa quem? Fpage, né? E chama pesquisar, ok? Então a minha parte de paginação já está incrementada, já está pronta aí, ó, certo? Então volto, volto e para um outro. Então vamos fazer o seguinte: toda vez que eu botar, eu quero que ele me exiba aqui, ó, SB status, ele me exiba a página, né? Então vamos criar um método procedure, chamar de status, que tudo que for referente à tela eu vou botar nesse método. Então esse método vai ter o que? No meu SB status ponto simple panel, né? Vai receber nada mais nada menos que um format, né? Vou botar aqui página, página atual, botar uma fletinha, né? Percent D, né? Que é um decimal, vírgula, e vou passar a minha fpage, né? E fecho, ok? Então toda vez que eu iniciar, que eu vim para o create da página, né? Vou pegar aqui em cima no create da página, form create, além dele setar página 1, né? Ele chama o status, já se tiver outras coisas ele fazer. No meu pesquisar, certo? Embora que eu ainda não fiz nenhum método, mas no final ele já vai chamar o meu status, ok? Então ele vai mudando. Simple panel ponto format, que ele tá te dando errado. Format, página atual, passei, page. Peraí, galera. Simple panel, simple text, né? Que é o conteúdo. Simple panel é para dizer se vai deixar ele status bar com uma única linha ou não. Então aqui, ó, já tá a página 1. Se eu navego, ó, ele já muda as páginas, mostra lá, ó. Então aqui o meu página atual já está funcionando, ok? CRUD já está funcionando, show de bola. Então isso aqui, até agora, o que a gente fez? Somente o feijão com arroz, que isso aqui vai depender de cada tela de cada um, certo? Cada um. Agora vamos começar a implementar o nosso RTTI ORM, que eu vou chamar de Basic ORM, ok? Então para isso preciso de uma classe normal, ó, uma unit normal, padrão. Vamos criar aqui downType, né? Okay? Vou dizer que isso vai ser um T cliente model, né? Vamos criar um model, uma classe normal, não vou criar nem interface. Então vou dizer que meu public, ok? Só que aqui eu vou botar primeiro cliente, depois eu vou aninhar isso aqui. Então vou criar uma property, ok? Chamada id do tipo integer, né? Que vai ser para trabalhar com id. Deixa eu abrir aqui a lista
dos campos, né? Fica mais fácil. Então ID, então vou ter uma property chamado nome do tipo string, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Property nome, né? Property ID do tipo integer, ponto e vírgula, nome. Depois de nome, vou ter phone, né? Porque essa base de dados aqui, galera, é baseado naquele API pedido, ok? Estou usando ela como exemplo aqui. Então tem phone, tenho CPF, depois de CPF eu tenho e-mail, né? E-mail e e-mail, depois vem o endereço, certo? Então depois aqui eu tenho um campo que eu chamei de deleted, né? Que é se o registro está deletado ou não, que é um integer. Não vou botar aqui porque na realidade ele é um integer, ele é um flagzinho. Podia ser até um byte, né? Que ele vai de 0 a 55. Então, ó, Ctrl Shift C, ele criou as implementações, ó. Ele criou os get set, aquela coisa toda, certo? Então vamos logo salvar isso aqui, né? Dentro do meu projeto cliente, vamos criar uma pasta aqui chamada model, né? Dentro do meu model eu vou dizer cliente.model, ok? Então salvei meu model. Deixa eu abrir até essa classe aqui, que também eu criei uma classe chamada commons, né? Que são de comuns. Então eu sempre gosto de deixar separado esses itens que eu botei nessa classe, uma constante, a quantidade que eu quero paginar de registros, né? Então botei 50 aqui, porque quando eu alterar aqui, altera toda a minha aplicação. Então eu tenho sempre esse costume de criar uma classe ou constante, ou commons, ou deixar as funcionalidades padrão que atenda toda a aplicação, certo? Então eu tinha esquecido de demonstrar isso, mas está explicado. Então primeiro, já temos nossa classe de model. Eu como vou utilizar endereço, né? Assim, nessa tabela no meu banco de dados de cliente, eu tenho lá a parte de endereço, telefone e tudo. Então as boas práticas sempre me dizem que se eu posso reutilizar um objeto, então crio ele separado. Então vou criar aqui logo uma classe, né? Outra classe, né? Por quê? Porque todo cliente tem endereço, todo fornecedor tem endereço, todo funcionário tem endereço, toda parte de entrega tem endereço. Então assim, reaproveitamento de código é uma boa prática. Então type, opa, já botei lá, né? T endereço model, né? É uma classe normal, ok? Então eu vou ter o escopo public, ok? Então eu vou ter property logradouro, né? Todo o endereço tem um logradouro do tipo string. Vamos fazendo aqui o Ctrl C, Ctrl V, né? Logradouro eu vou ter número, né? Número. Tô fazendo isso aqui porque eu sei que você utiliza esse conceito, certo? Logradouro, complemento. Depois de complemento eu tenho bairro, tem outro chamado CEP, tem outro chamado município, e tem o outro chamado UF, ok? Então esse é a composição do meu endereço. Então Ctrl Shift C gerou as implementações, os gets e sets. Vamos salvar, né? Aqui logo para a gente não perder. Então dentro de model eu vou botar endereço.model, ok? Então tá aqui o meu endereço, não especializei ainda nada dele. Então vamos aqui voltar para nossa classe de cliente, né? Abaixo de e-mail eu vou ter uma property, né?
property chamada endereço, né? Que é do tipo t endereço model, ok? Nela eu só vou ter o método read, que ela é um método de leitura, que eu vou chamar de f endereço, ok? Por quê? Porque os métodos de get e set está aqui. Então aqui só basta ter uma leitura, ok? Ele está me pedindo o users em endereço.model, ok? Tá aí. Aqui vamos dar um Ctrl Shift C para fazer a implementação. Ele fez t endereço model, não tá achando? Errei. Endereço model, o que que tá errado? Pode ser coisas do Delphi. Endereço model, show. Salvar aqui, vamos dar um build. É coisas do Delphi. Esses erros aqui ele mesmo tá se perdendo aí. Então a nossa classe, como eu trato de um objeto, né, eu preciso instanciá-lo, né? Então no construtor create e no meu destructor destroy override, porque ele tem que sobrescrever o método do pai, né? Ctrl Shift C para gerar a implementação. No meu construtor, né? Então eu vou ter meu f endereço, que é minha variável, vai ter uma t endereço model.create, quer dizer, vai ter uma instância desse objeto, né? Então cria uma instância desse objeto nessa variável. E no destroy, né? Então vou dar um free end new no meu f endereço, porque como é uma classe normal, eu tenho que criar destruir. Vou dar um Ctrl Shift A para ele adicionar sys úteis, né? Que é o free and new, né? Vou jogar aqui para interface para ficar tudo aqui em cima. Eu vou até trocar essa ordem aqui, né? Que eu vou botar as minhas implementações com a do Delphi. Então vírgula, show de bola. Então aqui já tenho meus models funcionando. Agora vamos especializar, né, para que essa classe, esse model possa interagir com a nossa RTTI lá, que é o nosso Base ORM, né? Para que eu possa interagir, dizer que ela pode trabalhar com as funcionalidades do ORM, então primeiro eu vou ter que botar os atributos, né? Então vem aqui dentro da minha aplicação, eu já tenho a classe rtti.orm.attribute, né? Só que é com 2 R, attribute, certo? Como eu adicionei esse custom attribute, né? Eu tenho que dizer que minha table, o name, quer dizer, a tabela que corresponde esse model ao meu banco de dados se chama cliente, ok? Então já disse que esse meu model cliente é atrelado a essa classe, a esse banco de essa tabela, né, chamado cliente. Pode ser cliente, pode ser fornecedor. Aqui você está especializando, aqui você está dizendo quem deve ser tratado. Então quando eu tratar de cliente model, ele se refere à tabela de clientes da minha base de dados, ok? É um grosso modo assim, uma explicação mais plausível, mais fácil de se entender. Vou dizer agora os campos. Então ID corresponde ao field name. Qual o nome do field que ele vai corresponder ao meu banco de dados? Então lá no meu banco de dados se chama ID, né? Ele pede aqui, ó, vários parâmetros. Então quais são os parâmetros? É primary key? Sim,
ele é chave primária na minha tabela. Ele é autoincremento? Não, não é autoincremento na minha tabela, que nessa tabela ele não está trabalhando com autoincremento a nível de banco, certo? Faz parte de um select? Sim. Então, quando eu fizer um select, ele tem que fazer parte, né? Faz parte de um insert? Sim, também faz parte de um insert, né? Ó, por default, aqui, ó, ele, ó, autoincremento, ó, select true, insert true, update true. Então, ó, autoincremento, chave primária e autoincremento. Como o resto por default é true, então ele já posso deixar isso aqui, certo? Por padrão, porque o resto já é true por padrão. Se eu não quisesse que ele pertencesse a alguma coisa, aí eu completaria. Então vamos para o segundo campo. Nome, na minha tabela corresponde a que campo da minha tabela? Chamado nome. O resto, ele é autoincremento? Não. O resto é chave primária? Não. Então só posso dizer que esse campo aqui, show de bola. Segundo, fone, né? Na minha tabela corresponde ao fone. CPF corresponde a CPF na minha tabela. E-mail na minha tabela corresponde ao campo chamado e-mail. Endereço, aqui endereço ele é uma subclasse, né? Um outro objeto que a gente chama de ninhado, né? Encadeado. Então, aqui, para que minha ORM entenda que tem campos da tabela cliente pertence a, está em outra classe, certo? Eu tenho nested true, né? Eu estou dizendo, ó, esse aqui é um objeto ninhado, né? Quer dizer, ele vai saber que os campos que estão dentro desse objeto pertencem também à tabela cliente. Ok? E o outro deleted, ó, deletado aqui, ó, field name, o campo é deleted. Aí aqui, ó, eu vou fazer diferente. É uma chave primária? Falso. É um falso. É um autoincremento? Não. Quero que pertença deixa eu botar aqui. Ó. Quero que pertença a um select? Não, não quero que pertença a um select, certo? Eu vou botar aqui select true, né? Não, vou botar o select falso, né? Quer pertence a um insert? Vou dizer sim. Você tem que informar um valor para ele. Pertence a um update? Toda vez que eu fizer um update eu preciso ter conteúdo nele? Também vou dizer que sim. Ok? Poderia ser falso e por default eles já são true, certo? Então tudo eu vou botar aqui falso, que não é um campo obrigado, obrigatório, né? Obrigado, falso. Então, ó, esse campo aqui só vai estar a nível de controle, mas ele não é primary key, ele não é um incremento, não vai pertencer a um select, não vai pertencer a um insert, nem vai pertencer ao update. Ok? Então, show de bola. Agora eu preciso especializar o meu endereço, né? Só que o meu endereço não pertence a uma tabela, né? Então, uses, eu tenho que dizer que é rtti.orm.attribute, né? Adicionar a unit que faz a parte de atributo. Como ele não pertence a uma tabela, porque quem vai controlar ele é aqui o nested, né, em ninhado, que pertence à tabela cliente, então não vou informar table, mas eu tenho que informar os campos, né? Então isso é um tfield que se chama logradouro. Aqui pode ser qualquer nome, a property pode ser qualquer nome. Aqui pode ser o nome que corresponde à tabela, ao banco de dados. Aqui qualquer nome que você queira dar, ok? O outro, número, né? Número. O outro, complemento.
o outro bairro, né? Bairro, o outro CEP, o outro município, né? Município. Todos esses dados que estão no field name são os campos correspondentes à minha tabela, viu? No meu banco de dados tem esse campo, ok? E o F. Só isso aqui no nested, né? No endereço, sim. Não preciso a tabela, porque essa tabela tá atrelada a uma property da tabela cliente, né? Que na realidade ele vai pegar esses campos mais Zs e trata como somente da tabela cliente, ok? Então meu model já está pronto, não preciso mais nada, posso vir aqui e fechar. Já disse que a quem se refere, o que faz. Então vou pegar a nossa lista primeiro, né? O que eu preciso para trabalhar aqui, para que eu consiga ter acesso? Existem duas maneiras de se fazer, certo? Uma, você criar um controller para cada método, né? Então aqui, para cada tela seria um controle de clientes. Eu criaria um controller lá separado e trataria tudo lá, certo? E tem esse outro contexto que você pode tratar aqui, ok? Então, ó, FCTRL, que eu vou chamar de controller, né? Então, para que eu vá trabalhar com o meu controller do meu ORM, né? Eu vou até deixar separado. RTTI.ORM, né? Vou precisar do contrato, né? Que é contract, né? Que é a interface ORM.contract, né? Que é meu contrato, que aqui é uma interface. Vou precisar também trabalhar com minha critéria, que é aquele de filtro, critério para busca. A gente vai ver isso já. Esse critério aqui eu peguei do Adiante Framework, muito show, recomendo a todo mundo. Gostei tanto do conceito que eu peguei essa classe, esse conceito do critério, converti para Delphi e utilizo aqui, cara, muito show, certo? Critéria.contract, quer dizer, a interface, não, contrato. E vou precisar aqui do meu cliente.model, ok? Ah, mas quem tem que conhecer o model, né, não é o controller? Sim, é o controller que tem que conhecer o model, DAO, tudo. Como eu disse, eu posso especializar isso num controller, que aí eu vou criar um controller, fazer isso. Ou eu posso deixar para o meu ORM criar o controller que quiser dinamicamente e trabalhar com ele do jeito que quiser. Então, assim, se eu estou no cliente, eu passo o cliente model, ele vai tratar como tudo do cliente. Se eu estou em produto, passo o produto model, ele trabalha para produto. Eu não preciso criar o controller é automatizado, ok? Como eu disse, posso trabalhar nesse conceito, como eu posso criar um controller e especializar ele lá. Eu vou mostrar aqui automatizado, certo? Então, controller, que é qual o tipo do meu controller? Meu IRTTI, certo? ORM Factory Controller, né? É uma fábrica de controller. Vai criar um controller de quem? Cliente model, certo? Você entendeu aqui porque eu precisei do model lá? Volto a dizer, posso criar um controller separado e não atrelar aqui na minha view, certo? Mas como eu estou utilizando aqui uma fábrica de controller, quer dizer, eu passo a classe e ele se adapta de acordo com a classe, então eu adicionei aqui, certo? Então já tenho o meu controller model pronto para que eu possa utilizar. Então posso chegar lá e fazer o que eu quiser. Então, se eu tenho já a minha configuração pronta, eu vou precisar
dar um uses nas classes concretas que eu vou utilizar, né? Porque em cima aqui tá os contratos, que é a RTTI, né? Então aqui eu vou fazer as classes concretas que eu vou utilizar. Então vou dar um uses em quem primeiro? Meu RTTI.orm.factory controller, quer dizer, a minha classe que é responsável na criação do meu controller. E vou ter o meu critéria, né? Critéria, né? Critéria é um pouco redundante aqui, mas critéria contract é o contrato, critéria é a classe que vai especializar tudo que eu quero, certo? Também vou ter meu comum, né? Que é onde vai estar meu controle de paginação lá. Show de bola? Então adicionei as classes que eu precisar. Então agora vou especializar meu método pesquisar. Ó. Então aqui o meu método pesquisar. O que o meu método pesquisar vai fazer? O meu método pesquisar é o cara que vai passar os dados que eu quero fazer a pesquisa lá para o meu banco de dados, buscar meu banco de dados e tudo. Então vamos lá. Para que eu possa pesquisar, eu preciso de um item que tenha os dados de pesquisa, né? Então vou criar um L critéria, que é a minha variável de critério de pesquisa. Ele é do tipo iCritéria, né? Critéria, que é a minha interface, né? Então vou lá, vou fazer o que? Primeiro, iCritéria, LCritéria, né? Que é a minha variável. Vou criar um critério de pesquisa, né? Então, ter critéria.new, certo? Estou criando uma instância. Vou fazer aqui programação funcional, fica mais bonito na visualização. Então, ó, fiz o new. Vou passar o que? Vou passar set property, certo? O que essa property vai me dizer? Ah, eu quero ordenar toda a minha pesquisa, não me importa com o que for. Vou dizer que a minha pesquisa vai ser ordenado sempre por nome. Tudo que eu quiser pesquisar, ou por ID, ou por nome, na ordenação ele traz por nome. Poderia ser por ID, por telefone, por CPF, por e-mail. No meu caso aqui eu vou deixar sempre em ordem alfabética, certo? Tenho minha set property, né? Vou criar outra propriedade. Como eu trabalho com Firebird, né? Então vou dizer que na minha paginação rows, né, vai receber a minha quantidade de registros que eu quero paginar, ó, que está dentro de comuns, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó, comuns, essa underscore quantity, ó, essa variável. Então eu estou dizendo que eu vou paginar por essa quantidade de registro que está aqui. Então se eu quiser botar 100, ele vai paginar por 100. Aqui está por 50, vai paginar 50, certo? Qual página que está atual? Então set property, né? Vou dizer que a minha page atual, né, que a minha página atual, quem é que está com a minha variável que controla a página? Fpage, certo? Então já fiz a minha parte de property de critério para fazer ordenação e paginação. Agora vamos fazer a nossa pesquisa em si, né? Então, ó, no meu combo box aqui eu dei o nome de CB pesquisa. Então vou botar, ó, case CB pesquisa, quer dizer, caso o meu combo box pesquisa.item index, né? Então item index de que quando ele tiver na posição 0, aqui no meu combo box, certo? Os meus itens de pesquisa, certo? Eu disse o que? Todos os registros,
por ID, nome, CPF, nome, fone e CPF, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, correto? Então quando for 0, né? Então ele vai me pesquisar por todos. Então vou dizer que meu L critéria, certo? Ponto. Vou adicionar uma expressão, certo? Vou dizer que T-filter é do critério, certo? Me faça um filtro, ponto. Não, desculpa. Como é 0, é todos, né? Ele vai fazer todos. Então não preciso tratar 0, porque eu não vou tratar um nível de pesquisa quando é para trazer todos os registros, né? Então quando for 1, né? Então quando for 1, eu disse que é para buscar por ID, né? Então vou fazer um filtro, ó, vou adicionar dentro da minha critério, ó, crie um item de pesquisa, certo? Que ele pede o que? Qual é a chave que você quer pesquisar, né? No caso, o ID, vírgula. Você quer fazer o que com o ID? Vou dizer que igual, certo? Pode ser igual, pode ser um AND, um OR, maior, menor, menor, igual. A condição que você quer. Então, como o meu campo de pesquisa aqui, ó, ele é um string, ó, EDT valor pesquisa. Então, eu tenho que passar esse conteúdo para ele. Então, ó, str string to int def. Eu vou botar o int def porque se ele der erro na conversão, ele vai botar um valor default. Então, qual é? É EDT pesquisa, né? O nome aqui, esqueci já, cara. É EDT valor pesquisa. EDT valor pesquisa, né? Ponto text. O conteúdo que tiver aí, se tu não conseguir converter, bote 0, certo? Então isso que o try faz, certo? Converte tudo. Então disse, ó, se tiver selecionado o item 1, certo? Que o item 1 é por ID, né? Ele diga ID igual ao ID que foi passado no valor para dentro de um critério de busca, certo? Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos para a segunda opção. A segunda opção lá eu disse que era por nome, né? Vou botar aqui por nome, só para a gente ficar lembrando. Então ele vai adicionar dentro do critério aqui qual o nome da chave lá, é nome. Eu quero fazer o que quando for por nome? Eu quero fazer um like, né? Ó, quero fazer um like. O que eu vou fazer? Então, como eu faço uma conversão de like, a boa prática sempre me diz que eu tenho que fazer um upper no conteúdo de nome, quer dizer, tudo que vier dentro do meu banco de dados, ele faça um upper. Uppercase é um uppercase no Delphi. Upper é para o banco de dados. O conteúdo de nome, né, para fazer uma comparação para que ele não dê de minúsculo ou maiúsculo. Faça um like. Deixa eu até tirar aqui, ó, deixar só o EDT valor, né, porque aqui é string. Certo? Ó. Então, ó, faça um like, certo? Dentro de quê? Então, para que eu possa comparar maiúsculo com maiúsculo, então vou fazer um uppercase também no conteúdo. Aqui o uppercase no conteúdo que foi digitado como texto aqui de pesquisa, certo? Então ele vai fazer um uppercase, ok? Vamos para o outro. Segundo, o terceiro, né? Então, o terceiro lá, se eu não me engano, a gente botou por telefone. Então foi por fone, certo? Então aqui, se tiver selecionado 3, né? Então aqui vai ser fone, né? O nome do meu campo lá. É um like? Não, é um igual. Eu quero trazer um telefone idêntico igual a ele. Lá, como fone é caractere, né? Tá no meu banco, aí eu passo só caractere. Show de bola? Show de bola. Temos mais outro. Depois de fone,
nós temos o nosso CPF. Então, se for o índice 4, né, ele me busque pelo CPF igual ao CPF que você passou lá, né? Então, vou botar aqui CPF. Show de bola, show de bola. Então, feito isso, eu vou verificar agora se not assigned, quer dizer, se não existe uma instância de quem? Do meu controle, fctrl, certo? Se não existir uma instância do meu controle, vamos criar nosso controle, né? ctrl vai receber uma trtti factory, né? Uma fábrica, trtti orm factory, trtti orm factory, certo? Cria uma instância factory controller, né? Que é o nosso controller. De que tipo? Ter cliente model, né? Cliente model, certo? E me traga faça um new, né? Me cria um controller, ó, fábrica de controller, cria um controller do tipo para trabalhar com ter cliente model. Então já tem o meu controller aqui em si, certo? Feito isso, com o meu controller criado, fctrl, certo? Me traga get object, me traga o objeto, quer dizer, me traga o controle, faça um find fazendo a seguinte busca. Quais são as buscas? Que está dentro de L critério, dentro desse critério que está aí. Qual é? Não sei, te vira lá. Assim, a grosso modo. Certo? Feito isso, o que é que eu vou pegar? Meu DS lista, né? Que é meu dataset. Ponto dataset. Vai receber quem? Meu fctrl. Ponto. Me traga a instância que tiver lá, que foi do controle que você criou, certo? Eu tenho um RTTI ORM result, que esse result aqui, ó, ele pode me informar o status, a mensagem, pode ser um dataset, pode ser um JSON, pode ser um stream. O formato que eu quiser já está preparado aqui. Então já está preparado para trabalhar com dataset, trabalhar com JSON, trabalhar com stream. Se eu quiser outro tipo de dado, eu adiciono lá no meu result, no meu RTTI ou ORM result. No caso aqui eu quero passar um dataset, né? Passei o dataset para o meu data source, correto? Feito isso, só chamar o meu status para fazer. Então aqui minha pesquisa, se aparecer outras pesquisas que por outra coisa, eu só vou adicionar aqui, ó, quantas pesquisas eu quiser, certo? Não mexo no meu controle, não mexo nada. É por isso que eu disse, existem as duas maneiras de trabalhar. Eu posso especializar um controller, criar um controller, eu posso deixar automatizado aqui. Eu particularmente gosto nesse conceito automatizado, ok? Então já fiz aqui a minha busca, certo? Aqui onde eu chamo no evento, onde eu chamo o meu CRUD, eu estou passando um 0, né? Mas eu posso passar a fazer isso aqui, ó. Vou criar uma var, certo? Vou botar aqui LID, né? Do tipo integer, certo? Vou dizer iniciar aqui meu LID recebe 0, ok? Aí vou fazer uma condição aqui, se meu data source ponto dataset, se existir, né? Vamos começar com verificando se existe, né? Um dataset criado nele. Se existir um dataset and o meu conteúdo dele
Ctrl C. O meu conteúdo dele ponto record count for maior do que 0, quer dizer, eu tenho um registro e estou selecionado um ponteiro em algum registro qualquer, certo? Aí eu vou dizer que meu LID recebe o meu data source dataset, ponto, eu vou botar field by name, que o campo lá é um ID, né, que eu chamei de ID, ponto, as integers. Ele vai passar a chave primária e aqui para dentro do meu controller aqui, né, no meu execute, ele recebe um ID, ok? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Opa, tem um erro. E o user está dando erro no... Estranho. Ah, tá, é porque já tem um user ali, desculpa, galera, falta de atenção. Então, Ctrl X, é porque já tem o user aqui, só adicionar aqui, clientes code view. Eu adicionei 2, né? Nem prestei atenção. Então vamos lá, executar. Ok, então se eu listar todos, ele já listou todos. Se eu mandar buscar pelo ID 1, ó, então vou botar ID 1, vou dizer que eu quero o ID 1, mandar buscar. Trouxe o ID 1, trouxe o ID 2, cena. Então se eu botar aqui nome, quero buscar pelo nome, vou botar aqui percent 100%, né, que é um like, ele tem que me buscar o 2, certo? Trouxe aqui. Se eu botar todos, ó, listar todos, ele vai me lista todos. Paginada aqui, ó, página 2 não existe porque tudo eu não botei para finalizar a página. Então só existe uma página, ele só traz numa página. Ok? Se eu abrir o CRUD aqui, ele não faz nada, não exibe nada, porque a gente não fez o tratamento dessa página. Ok? Então vamos fazer aqui o tratamento, né? Deixa eu fechar aqui o comum, ok? E vamos aqui para o nosso CRUD. O nosso CRUD aqui, ele não tem nenhum tratamento ainda, né? Então vamos fazer o nosso tratamento agora, né? Vamos criar um método que eu vou chamar de show data, né? Então vamos aqui, uma procedure, né? Vou chamar de show data, né? Que é para ele exibir os conteúdos do ID que ele recebeu como parâmetro aqui. Se for uma alteração, uma visual, ele vai mostrar todos os itens aqui, né? Pronto. Então vou criar um método show data, Ctrl Shift C. O que esse meu show data vai fazer? Eu preciso dele aqui dar uses em algumas classes que vai ser as que eu vou utilizar, né? Que no caso vamos aqui e vou dar uses no meu rtti.rm.contract, né? Que eu vou usar a interface, vou usar o meu rtti.orm controller, né, que só que é minha factory, né, não é o controller, é minha factory controller, né, minha fábrica de controller. Vou precisar do meu critério, né, critério e o meu critério o meu critério.contract, né? O meu contrato. Então vou deixar todos eles aqui.
Talvez eu nem use todos, mas vamos lá. Então vou criar uma variável que eu vou chamar de lctrl, que vai ser o meu controller, né? O meu controller que eu vai ser responsável por buscar os dados desse ID que eu recebi, né? Então rtti orm factory controller, né? Eu vou ter que passar um t cliente model, né? Faltou eu dar o uses lá em cliente model também. Vamos botar aqui, deixa eu dar uma quebra aqui. Então cliente.model. Poderia criar uma fábrica para diminuir essa quantidade de uses aqui, também poderia, mas aqui é só uma demonstração, ok? Então vou criar meu lctrl, que é meu controller, trtti orm factory controller, né? Do que tipo? T cliente model .new, né? Criei uma instância dele. Então aqui, galera, ó, troquei as bolas. Então criei uma instância, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou dizer que meu lctrl ponto me traga um objeto, certo? Faça um find. Vou fazer um find em que, ó, tcritéria ponto new ponto add, me adiciona o que? Um t filter ponto new, né? Uma instância dele, e vou passar o que? Vou dizer filtra o id, vírgula, igual, vírgula, o que tiver dentro de FID, que é, não sei, um ID que eu recebi aí como parâmetro que está aí dentro. Você faz com ele o que quiser, certo? E em seguida faço um bind. O bind, galera, como do meu result lá eu tenho para tratar com dataset, com JSON, com stream. Então assim, o bind eu estou dizendo, busque o conteúdo que você achou dentro do dataset, popule dentro de um model que você criou dinamicamente, que está dentro da minha fábrica que você criou aqui dentro do Factory Controller, certo? A grosso modo, vamos dizer assim, para se dizer. Então aqui, deixa eu até pegar aqui, que eu já até deixei isso aqui pronto, aqui não fique muito grande. Então, ó, criei. Eu vou pegar do meu controller aqui, ó, e popular no meu edit, ó. Então, ó, meu edt1, que são os nomes desse campo, edit, nome, eu dei, cada um deu um nome. Então, dentro do meu edit, pegue dentro do meu controle, na minha entidade que foi feito o bind, ó. Ele pegou, quando eu digo bind, ele pega do meu dataset que ele fez lá no select, criou o DAO dinamicamente e joga para dentro da minha identidade, que foi um model que ele criou quando eu criei esse controller do tipo cliente. Então, ó, traga dessa entidade, jogue dentro do meu ID, nome, CPF, e-mail, logradouro, IT, endereço, logradouro. Eu acho que eu errei aqui dentro do meu cliente model, eu dei como, deixa eu ver aqui, endereço, o que eu botei aqui? Endereço, logradouro tem endereço, tá certo, endereço do tipo tem endereço model, não está reconhecendo o endereço model.
endereço model, tá certo, endereço model, entendeu? Delphi, Ctrl C, vamos deixar explícito aqui, endereço model, tá correto, endereço model, correto. Vai entender. Então, endereço, logradouro, número, deixa eu ver o que ele vai dar de erro. Ó, ele mostra o erro, mas não existe o erro. É engraçado. Então, já passei, peguei o conteúdo, ó. Vamos repetir aqui. Busque lá pelo ID, que é a minha chave primária, faça um bind para minha entidade e pego da minha entidade e populo para os meus campos, ok? Então, F9, executar, vou buscar, trouxe todos, vou criar cliente balcão. Quando eu clicar em ID, era para ele exibir aqui os dados, porque ele não exibiu, porque esqueci de chamar o método, né? Então, ó, eu criei o modo show data, né? Mas não chamei o método, então não vai funcionar nunca. Então, ó, execute. Quando ele fizer o execute, passa o ID, certo? Vai lá e me executa o método show data, né? Show data, que é para ele popular os campos e depois faz um show modal. Então, vamos fazer de novo. Busco cliente balcão, CRUD, opa, access violation. O que está dando access violation? Faço um show modal, passei o ID, show data, vamos ver o que ele está dando de access violation. Busquei CRUD, critério, tá dando critério, find filter new, deixa eu ver o que eu errei. RTT é factory controller para ser o ID model, controller para ser o controller new, T critério new, add, faço um filter, passo o new ID, passo e faz um bind, LCTL, get objeto, quer ver como vai ser aqui nesse create, fiz F endereço, tem endereço model.create, deixa eu ver se ele cria, leia de F endereço, estranho, vamos lá, F8, faz um bind, get objeto, faz um bind, passo ID, filter, T factory controller, passei o cliente model, trouxe um ID, L controller, get object, faz um find ID, crio o critério, passando o find, adiciono um new, adiciono um filter, faz um T filter, passa new ID, faz um bind. Estranho, cara. Pegar aqui o bind, se está no, vamos abrir aqui o nosso controller da controller bind, vamos ver se ele chegou a fazer o bind. F8, vai contar record count, vai fazer o dataset,
e dá erro na hora de fazer o... Aí. O que eu errei aqui? CRUD view. Faz o find. Cliente model. Faz o find. Deixa eu só descobrir esse erro aqui, cara. Descobri aqui, galera. Falta de atenção mesmo. Não é o erro aqui, ó. Se eu vim aqui em cliente model, construtor create, né? É create. Eu escrevi errado. Claro que vai dar access violation porque não existe o construtor create, é create, certo? Então tá dando errado, é dando BO, um access violation, né? Por quê? Tá certo, porque ele tá tentando buscar o conteúdo de F endereço que não existe. Então dá access violation. Erro de digitação. O ruim de trabalhar com RTTI são isso, galera. É você para depurar, você tem que ter muita atenção mesmo para descobrir. Então posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. Então já está aqui, ó, preenchido. Fechar isso aqui, viu? Fechar isso e fechar isso. Deixa só o que a gente está usando. Então, ó, então já tá. Cliente balcão traz todos os dados. Se eu cancelar Ayrton Senna, né? F5, F9, tá aqui, ó. Ayrton Senna, os dados deles. Então vamos botar para gravar isso aqui, né? Então tanto serve como uma alteração, uma inclusão, como uma alteração, né? Então aqui, para que eu possa salvar ele, né? Para a gente deixar ele salvo, o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo método aqui, que eu já até deixei semi pronto ali, né? Então a gente fez o show, né? Então vamos criar procedure save data, né? Ok, Ctrl Shift C. O save data tem também aquele mesmo controle de baixo. Vou criar um critério, vou criar uma instância, Ctrl C, pegar aqui, né? Ctrl V. Poderia até botar isso aqui no corpo da classe, ficaria até mais fácil, né? Tudo. Então crio isso aqui, deixa eu até copiar aqui o conteúdo, né? Que eu já deixei pronto isso aqui, que isso aqui é um saco você ter que fazer. Então, ó, ele pega tudo que tem de dentro dos seus edit, né? Deixa eu só alinhar isso aqui. Tudo que tem dentro dos seus edit joga para dentro do seu objeto, certo? Depois que ele fizer isso, chamo meu lctrl ponto get a instância do meu controller, né? Ponto save. Ó, pega esse conteúdo que eu te passei, te vira, salva aí, beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou dar um show message, né? Quer dizer, me exiba a mensagem se deu erro, se deu o que for, né? Então lctrl, certo? Ponto get objeto, me traz a instância que você criou. Eu tenho o RTTI result, que tem toda a mensagem que houve, se salvou, se deu erro, se que foi, tá dentro dele, ok? Se tudo deu ok, né? Quer dizer, se isso aqui, ó, em vez de exibir a mensagem, né? Depois que ele emitir ou de erro ou de alguma coisa, ele vai verificar se o status, né, foi ok. Ele simplesmente fecha o formulário, né? Ok? Ao fechar o formulário, aqui onde eu chamei o formulário, né? Quer dizer, ó, cadê um botão aqui? Vamos pegar aqui no botão, ó, chamei o formulário, né? E depois chamo pesquisar de novo para ele atualizar os dados que foram salvos lá, alterados. Ok? Feito isso, galera, ó,
já está funcionando. Então, pesquisar, ó, ok? Vou botar aqui Ayrton Senna, alterar, né? Vou botar Senna traço xxxx, né? Salvei. Opa. Ah, claro, não vai salvar nunca, né, galera? Eu criei um método, né? Falta de atenção. Botei o save data, mas não atrelei o evento do botão, né? Então salvar, save data, né? Eu tenho que chamar o evento para que seja salvo, né? Senão, como é que ele vai saber que é para salvar? É isso? Então vamos lá de novo. Então pesquisar, vem aqui Ayrton Senna, CRUD, trouxe xxx, né? E mando salvar. Salvo, gravado com sucesso. Essa mensagem veio lá da minha RTTI, né? Porque eu disse assim: na hora que você salvar, você deu um show message que você pegou lá, ó, do meu objeto. E se deu tudo ok, salve e atualiza. Tá aqui alterado. Show de bola, show de bola. Tudo. Vou criar um novo botão para uma inclusão nova, né? Então vamos criar aqui um novo botão. Que eu botei esse aqui como alterar, né? Eu vou criar um outro botão aqui para botar como registro novo, né? Então, ó, vou tirar esse evento daqui, né? E vou criar um novo evento. Então, o que eu preciso do novo evento? Eu vou pegar até o evento anterior. O evento anterior é só chamar ele, ó. Ctrl C. Então aqui, ó, vou chamar ele e vou passar como 0. Não preciso passar o ID, porque todo registro novo ele vai ser 0. Então, ó, executei. Ok. Ó, vou deixar fechado, né? Vou dar um novo CRUD. Vou botar aqui xxx, telefone 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D. Dá salvar, né? Opa, tá faltando. Ah, eu não fiz o tratamento ó, mas ele trouxe o erro lá, take over foi o trunk, né? Quer dizer, o tamanho foi maior. Algum item que eu botei, eu vou botar aqui menor. Passei do tamanho do, acho que foi aqui do CNPJ. Eu não fiz o tratamento de erro, né, galera? Que seria o tamanho, ajustar o tamanho. Então, ó, gravado com sucesso. Tá aqui, ó. Aquele erro é porque foi no campo do banco de dados, tá 11 registros, 11 caracteres, eu botei mais do que 11, então ele deu erro de tamanho, que eu não fiz o tratamento disso aí ainda. Eu vou até fazer no próprio RTTI para que ele trate isso diretamente, então fica até mais fácil. Então tá aqui, ó, se eu vim aqui alterar, só que ele botou o 0, ele não fez o autoincremento lá na inclusão, né? Ajuste que eu tenho que fazer. Então se eu vim aqui, ó, ele está tratando como 0 e não é 0, ele teria que fazer um select max, né, para buscar um maior, tudo. Isso é um ajuste que eu vou finalizar, né? Então tá aqui, ó, incluindo, alterando. E deletar, é só botar o botão de delete, ele vai deletar. Se tiver registro paginado, ele vai paginar em qualquer registro. Se eu mandar buscar por nome, vou dizer percent xx que tenha 2x, fecho o percent, mando buscar, ó, ele vai trazer 2 que tem 2 registros. Se eu vim alterar aqui, tirar o xx do Ayrton Senna, ó, salvei, ele salva e ajuste, só mostra um, porque aqui tá mandando buscar o com x e o Ayrton Senna não está mais com x, ó. Se eu mando buscar todos, ele faz o controle todo. Tá, apareceu uma nova pesquisa aqui que você queira atrelar ou fazer alguma coisa. Sim, você vem aqui na sua view, ó, e adiciona mais um item aqui, sem mexer no teu controle, sem mexer no teu DAO, sem mexer nada vai estar lá, ok? Aqui no autoincremento eu poderia fazer,
Eu vou até fazer automatizado o tamanho e o max para ele botar o auto incremento aqui em cima do max, para quando eu fizer isso aqui, ó, no meu cliente model, né, quando eu disser que ele é auto incremento como falso, né, eu vou dizer que é para ele calcular sozinho. Então vou especializar isso. E nos campos que for string, não vou botar um campo size, eu vou botar, por exemplo, 50 registros. Ele vai ajeitar isso aqui, né? Então eu vou até criar um field neighbor. Eu posso até fazer isso aqui, field. Eu boto aqui, porque não vai ser todos que vão ter, né? Size. Aí aqui dentro eu boto 50. Então eu vou fazer assim, fica mais legal, né? Então é isso. Até você me pediu isso por telefone para que controlasse o tamanho. Então vou fazer nesse contexto aqui e o auto incremento, um select max lá na hora de fazer o insert, para que não gere conflito na hora de vários usuários estar incluindo. Ok? Então isso aqui é o RM que eu fiz os ajustes, fiz as melhorias, que é para atender vocês, né? Que é fulano A, B e C, né? São 3 pessoas que tinham me pedido isso e as 3 pessoas eu vou atender. Então, ó, o que você precisa criar? Pode criar um controller baseado aqui, genérico, né? Para que o próprio RM crie uma fábrica de controle, uma fábrica de DAO e faça toda a persistência. Ou você pode criar um DAO, um controller e genérico e um controle específico, né? Utilizar e você remove isso daqui, entendeu? Fica menos coisa. Mas eu gosto disso aqui, cara. Isso aqui ficou muito show, certo? No CRUD View, ó, para salvar eu tenho um método para pegar dos campos para jogar para o meu objeto e dos meus objetos jogar para os meus campos, enfim, vice-versa. Só salvar isso aqui, cara. Então, se precisar alterar alguma coisa, eu altero os campos que são esses edits aqui, né? Cada um tem o seu. No meu model, vou estar aqui trabalhando com ele. Se eu trabalho com classe alinhada, né? Nested, tá aqui, eu faço controle que lá dentro do meu endereço, que é boa prática, né? Toda a classe que utiliza, assim que você faz composição de objetos, fica muito mais fácil de você trabalhar. Então o ORM também tem que saber controlar, gerenciar esse tipo de situação. Então já foi feito, já está implementado. Claro que isso aqui é um conceito para uso básico, ok? Dá para mesh detalhe, dá para um cadastro, vai ter situações específicas que aí você não tem como fugir. Você tem que criar um controle, especializar tudo dentro do controller, baseando no genérico. Então o que você cria mais é o model somente e as 2 views. O resto o próprio programa, a própria ORM faz para você. Beleza? Espero que tenha gostado aí, espero que tenha ajudado, espero que seja isso que está querendo, né? Se eu estou ali atendendo, vou lhe agradecer, muito obrigado. Obrigado aí pela força que você está me dando aí. Você sabe quem é, de quem eu estou falando. Obrigado mesmo de coração. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o joinha. Deixei aqui a domínio público aqui para vocês entenderem e verem aqui que vocês podem criar mecanismo aí para facilitar a vida de vocês. Ok? Claro que isso aqui é um exemplo, uma tela simples, né? Cada um tem sua tela, seu visual específico. Ok? Seu CRUD específico, então atende qualquer um. Então o meu intuito aqui foi mostrar código, foi mostrar isso aqui, o funcionamento, a regra de negócio e não o visual. Beleza? Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.